ele estava num bom nível anterior à chegada do Jorge Jesus. Ele era um dos poucos jogadores que já estava fazendo uma boa temporada, um bom 2019, mesmo pré-Copa América. Mesmo ainda na equipe do Abel. Jogando por dentro em alguns momentos, jogando partindo da esquerda em outros, mas já num nível acima do restante do time. E com o encaixe da equipe, com o acréscimo das chegadas, com o acréscimo principalmente do trabalho do Jesus, aí deslanchou de vez e virou o atropelo que foi no último ano junto ao Gabigol, inclusive culminando em lobby e convocações merecidas para a seleção brasileira, tanto de um como do outro. Só que o Flamengo está tão forte, mas tão forte, que mesmo quando o Bruno Henrique não joga, o time vai mantendo o seu rendimento. Esse peão estatístico vai ajudar a gente a entender qual é melhor, qual a diferença entre o Flamengo com e sem Bruno Henrique. Em 2019 foram algumas partidas e a gente mostra um estudo curioso para você. Bruno Henrique é fundamental, mas o Flamengo é muito forte. Atacantes: Bruno Henrique do Flamengo, Bruno Henrique Flamengo. Realmente não dá para discordar. Ídolo da nação rubro-negra, atacante da seleção brasileira e rei dos clássicos, Bruno Henrique é sem dúvida alguma outro patamar. Desde que chegou ao Flamengo, o atacante já fez 67 jogos pelo clube. E o retrospecto é para lá de positivo, com 35 gols marcados e 16 assistências. Com esses números e com todos os títulos que o Flamengo conquistou ultimamente, não dá para dizer que Bruno Henrique não faz falta, né? Então... Porque nós estamos em outro patamar. O Flamengo tá mesmo. Porque até quando o Bruno Henrique não joga, o aproveitamento é espetacular. Sem o atacante, o time titular ainda não perdeu. Mérito de um elenco forte, com opções. Um elenco que está... Mais uma vez, estamos em outro patamar. Patamar esse que faz Bruno Henrique ser o terror dos torcedores de Botafogo, Fluminense e Vasco. Contra os rivais, Bruno Henrique é ainda mais artilheiro. Em 14 jogos defendendo o Flamengo contra os outros grandes do Rio, Bruno Henrique tem 12 gols. Do Mister Clássicos! O cara é ainda garçom, com 3 assistências para gol nesses jogos. Números que deixam um torcedor botafoguense preocupado para amanhã e que, acima de tudo, mantém a confiança do rubro-negro em ter mais um ano em outro patamar. Outro patamar mesmo, Paulo Nunes. Bruno Henrique faz a diferença, né? Mas quando não joga, o time é muito forte. Não quer dizer que ele não é fundamental para a equipe. O Flamengo contratou jogadores, né, com muita capacidade, né? Jogadores que podem jogar quando ele não está presente. Eu ainda, mesmo por tudo que o Gabigol está fazendo, mesmo por tudo que ele está jogando bem, na minha opinião, o Bruno Henrique é imprescindível nesse time do Flamengo, pela capacidade que ele tem de profundidade. Ele é um jogador que pegou gosto, eu sempre digo isso. Ele pegou gosto a fazer gol. Ele não tinha esse gosto. Ele foi aprendendo e gostando. E é interessantíssimo quando você tem um jogador que finaliza com a perna esquerda, que finaliza com a perna direita. A velocidade dele não precisa se colocar, né? Absurda. Principalmente o arranque que ele tem. E ele tem uma subida de cabeça, uma impulsão extraordinária. É um jogador que tem muita capacidade. Então, assim... É muito difícil você colocar, se você vai falar, tem o Michael, tem o Pedro que joga diferente, né? Tem o próprio Vitinho que está atuando muito bem esse ano. Tem a confiança do Jesus, né? Exatamente. Tem o próprio Pedro Rocha que não está nem atuando direito. Então, assim, ele tem jogadores que podem, contra o Botafogo, colocar os jogadores vão dar conta do recado. Agora, substituir o Bruno Henrique da maneira que ele está jogando, acho muito difícil. Hoje começou um zum em rede social também sobre... início de conversas ou continuidade de conversas do Flamengo com o JJ, com o Mister, para já começar a trabalhar uma renovação. No início da semana surgiram, enfim, informações de um interesse do Benfica em repatriar ele a Portugal. Jorge Jesus é o cara por trás desse sucesso aí. Se o cara sai, a estrutura se mantém hoje com tudo que foi feito por trás ou o Flamengo ainda depende muito deste Jorge Jesus? Eu acho que dá para falar que ele é o cara à frente desse sucesso. E é o principal nome que não se pode perder de maneira alguma. Até porque é extremamente difícil dar um tiro certeiro para dar continuidade ao trabalho dele dentro do Flamengo. O nível atingido é muito alto, é muito superior ao restante das equipes no futebol brasileiro. Os jogadores são muito bons? Óbvio que são. Mas se fosse com uma outra escolha de técnico... E o Flamengo teve essa escolha, o Abel, no início da temporada, e teve longe de apresentar um desempenho parecido com o que apresenta da chegada do Jesus para cá. Fatalmente o Flamengo iria ao mercado para tentar encontrar um treinador de características próximas. Existe?
Não que eu saiba, pelo menos aqui, facinho, à disposição. Essa é a questão. Eu não sei se o Benfica, especificamente, teria tamanho hoje, já que ele já foi muito vitorioso no clube, para seduzir o Jesus entre permanecer aqui e retornar ao futebol europeu, mais precisamente a Portugal. Eu acho que ele ainda vislumbra voos mais altos, principalmente essa afirmação no cenário europeu em equipes que enfim, os grandes clubes europeus que disputam os grandes títulos com chances de vencer. E aí, o chato com relação à renovação é que esse tipo de debate é muito mais próximo de fim de temporada europeia, né? Então, fatalmente, ele vai empurrar, como tem empurrado. Se o contrato é até maio, ele não tem interesse algum em prolongar hoje. E para o Flamengo, o desconforto só é imaginar que deram um azar tremendo, perder o seu principal nome, que para mim é o pilar, porque as ideias que estão por trás de todo o sucesso são no treinador. E a dificuldade de substituí-lo no mercado. Ele mudou, só entrando nessa questão que o Rafa está dizendo, ele mudou, né? Como o Bruno Henrique fala, ele mudou o patamar até do pensamento, né? Até da gente que trabalha no futebol. Cobrança que evoluiu, que cresceu, especialmente nas equipes, nos clubes. O que a gente pode esperar de um time? Exatamente. Também? Você vê os outros clubes se movimentando, buscando não ser o Flamengo, mas buscando uma aproximação, né? Tentar competir. Tentar competir de igual para igual. E só assim. Então, assim, ele mudou muita coisa. Então, eu acho que a permanência do Flamengo, já antes, depois do Gabigol já ter firmado, eu acho que a dele é a principal. 6 meses, uma maneira de jogar que todo mundo, não tem um torcedor, um cronista, um jornalista que não tenha prazer de ver o Flamengo jogar. Então ele não modificou só a equipe do Flamengo, ele modificou o jeito de jogar do futebol brasileiro. Você vê, o exemplo é o espião estatístico. Bruno Henrique é um monstro. Sem ele, o Flamengo tem um aproveitamento superior. Isso é absurdo. É o Jesus, não são os jogadores. Eles são muito bons. Eles dão uma resposta no mais alto nível. É claro que há excelência no jogo, também individual. Mas se fossem os mesmos jogadores, sem esse contexto, sem as ideias por trás para unir o que é essa qualidade... São só muitas estrelas. São só bons jogadores amontoados. Muitas estrelas juntos no time. Bom, esse trabalho, esse sucesso tem tido reconhecimento. O Brasil tem suas 2 primeiras partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo já neste mês de março, começando no dia 27 em Pernambuco contra a Bolívia e no dia 31 contra o Peru em Lima. O Tite fez a convocação dele e convocou 3 jogadores do Flamengo. A gente está pedindo, né, imprensa, torcedores, muita gente falando, pô, chegou a vez dos caras, tá na vez do Gabigol ser convocado, Bruno Henrique, Everton foram presenteados. Então vamos ouvir o comandante, professor Adenor, sobre os jogadores do Flamengo e sobre o momento que eles vivem, merecendo essa convocação importante numa hora muito decisiva de jogos que valem mesmo. É o caso do Everton. O Everton retorna, porque tem no processo criativo, principalmente dele, uma grande marca que ele tem já há bastante tempo. E o Cruzeiro foi muito marcante antes dele sair e ir para o Emirados. Por vezes ele jogando de uma forma centralizada, por vezes o Bruno fazendo um retorno pelo lado, havendo uma movimentação dos 2 meio-campistas armadores do lado para os 2 atacantes da frente. Esse acompanhamento, sim, de ser 2 jogadores que atacam espaço, profundidade, são agressivos, sim, esse acompanhamento ele tem e todas essas possibilidades que tu vislumbrar passa na cabeça do técnico, sim. Muito bem, estamos com eles na tela, os convocados, só lembrando, se alguém perceber ali a ausência do Alisson, tá fora por lesão, por lesão. O Ivan, goleiraço da Ponte, foi convocado, o Everton também. Enfim, temos a nossa seleção brasileira, vai cada vez mais ganhando um corpo de um time que parte ou ele inteiro pode estar na Copa do Mundo do Catar. O que vocês gostam, não gostam? E sobre os jogadores do Flamengo, mais do que justo reconhecimento, né? Acho que a gente não precisa falar de quem merecia e não foi convocado, mas sobre os que foram convocados, o que vocês acharam? Vai lá. Eu queria muito o Gerson. Pois é, eu ia falar do merecia uma chance também o Gerson. Eu acho assim, nós tivemos essa discussão também no Seleção, né, veio muito essa questão de números, né, que o Tite está fazendo, se não me engano o PCC colocou que era 53% de mudanças, né, que ele está rodando, mas ele está rodando a convocação, ele não roda o time. A preocupação maior da gente, né, que analisa, é o time. Então, assim, eu acho que o Gerson entraria... O Arthur não vem bem, apesar que eu acho o Arthur um excelente jogador, a qualidade, a capacidade que ele tem de construção de jogo é absurda, mas hoje o Gerson merecia essa convocação. Na minha opinião, eu acho que o único que eu mexeria aí era o Gerson. Rafa, o Joker merecia uma chance mesmo, né? Então, eu sou bem impopular nesse aspecto. E
Geralmente apanho por isso, mas eu acho que no futebol brasileiro, ainda mais o nível que o Flamengo atingiu, e é real, isso está muito distante dos demais, você tem pouca oposição. E é difícil Fica muito fácil pro Gerson dar show. Quer dizer. Não só ele, os outros também. Eles acabam sendo convocados pelo barulho, por quanto isso reverbera. Mas a gente está falando de jogadores que não têm um destaque em cenário internacional para se afirmar individualmente. E eu entendo o que o Paulo cita, mas eu não transformaria esses jogadores em titulares da seleção. Porque acho que eles não dariam uma resposta à altura e em outros dias. Contra a Bolívia, vão dar. Mas o Brasil deu pré-Copa de 2018 também. Foi emperrar nos amistosos contra europeus e dentro da Copa contra seleções europeias de mais força. Então, assim... E é inegável que um cara como o Richarlison, por exemplo, está enfrentando adversários diariamente muito mais duros do que o Bruno Henrique, do que o Gabigol. É isso. Então, assim, é muito difícil mensurar nesse aspecto. Eu os levaria também, mas não entraria nesse peso de mudança, de necessidade plena, assim. Sem contar outras questões, assim. A gente tem dificuldade hoje, por exemplo, lado direito. Dani Alves, pela idade avançada. Não dá para pensar já na Copa de 2022. E o Danilo, que assim, ele não dá uma resposta de que vai assumir a titularidade na ausência do Dani Alves. Então,